Fala, meus alunos do segundo ano do Colégio Passo Livre, beleza, galera? Tranquilo? Pessoal, seguindo a nossa série de vídeos, de videoaulas gravadas, para dar aquele gás aí no conteúdo e acelerar, beleza? Vamos entrar aqui no módulo 12 do livro 2, tranquilo? O último módulo do livro 2. Então eu vou dividir esse assunto basicamente em 3 partes. Essa videoaula totalmente conceitual, explicando o conteúdo. Depois mais uma videoaulazinha gravada, resolvendo questões do livro de vocês. E depois a nossa aula online e ao vivo na quinta-feira, beleza? Pelo Zoom. E aí eu vou reforçar esses conceitos, fazendo mais questões com vocês, beleza? Fechando o módulo 12. E aí, a partir da próxima semana, após o período de prova, vamos entrar no livro 3 e seguindo esse ritmo agora, beleza? Vou acelerar o conteúdo. Eu estava no ritmo mais tranquilo, né? Tentando ser mais justo com vocês e pelo momento que todo mundo vive, mas parece que os alunos estão querendo que a matéria caminhe mais em função dos PHs e tudo mais. Então, vamos agora acelerar num ritmo praticamente normal de aula presencial, só que online, beleza? Então eu vou dividir sempre em 2 partes. Videoaula gravada, que vai estar no grupo do WhatsApp também lá na plataforma, e a nossa aula online ao vivo, beleza? Galera, vamos lá então. Módulo 12, gravitação universal, que é um assunto muito importante em relação ao universo, a maneira pela qual os corpos celestes, estrelas e planetas, asteroides, se relacionam entre si por meio da força gravitacional, campo gravitacional, né, e as leis que regem as órbitas desses corpos, beleza? Então é um assunto, não é um assunto muito popular, muito cobrado em vestibular, é um assunto meio chatinho, né, não é assim muito atrativo, mas está no conteúdo e a gente tem que, né, passar por ele, certo? Então, apesar de ser interessante, não é tão atrativo assim, né? As questões são um pouco mais enjoadinhas de resolver, beleza? Mas vamos lá com calma. Galera, a primeira coisa que você tem que ver aqui, ó, são as leis de Kepler, beleza? Kepler criou 3 leis que regem, né, a órbita dos planetas, né, a maneira pela qual os corpos celestes interagem um com os outros, beleza? Então, a primeira lei, certo, de Kepler, é a chamada lei das órbitas, tranquilo? O que ele fala dessa lei, galera? Vamos lá, vem comigo, ó. Todo planeta orbita ao redor do Sol a partir de órbitas elípticas. Então, ó, o formato dessa órbita é de uma elipse, com o Sol necessariamente ocupando um dos focos dessa elipse. Então, o Sol, galera, ele vai ocupar um dos focos da elipse. A galera sabe que a elipse é uma figura geométrica que tem 2 focos. Tem o foco 1 aqui, ó, e o foco 2. Então o Sol está aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O Sol que está aqui, ó, ele ocupa um dos focos, tranquilo? E o planeta gira em torno do Sol através de uma órbita elíptica, tranquilo? Essa é a ideia. Para efeito de cálculo, aqui no ensino médio, a gente trabalha com uma órbita circular, mas de fato é uma órbita elíptica. Então, primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, diz que todo planeta orbita ao redor do Sol a partir de órbitas elípticas, com o Sol necessariamente ocupando um dos focos dessa elipse. Belezinha? Tranquilo? Show? Vamos lá, galera. Segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, beleza? Também conhecida como lei das áreas. Vem comigo, galera. Vamos lá. Ao longo de sua trajetória de orbitação, o planeta desenvolve velocidade areolar constante, certo? Em resumo, a segunda lei de Kepler nos mostra que quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, mais rápido ele fica, beleza? E quanto mais distante do Sol, mais lento ele fica. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou pegar aqui esse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, ó, o planeta aqui, ele é mais lento, e nesse ponto aqui, ó, ele é mais rápido. Mais perto do Sol, mais rápido. Mais longe do Sol, mais lento. Beleza, galera? E se liga no detalhe importante aqui, ó. Olha só. A parte em que ele está mais próximo do Sol recebe o nome de periélio. Tá vendo aqui? E a parte mais afastada, afélio. Afastada, afélio. Periélio, perto. Então, perto do Sol, periélio. Longe do Sol, afélio. E aqui a maneira pela qual o movimento se desenrola, né? O movimento vem sendo acelerado, ó, até do afélio ao periélio. Tá vendo aqui, ó? Do afélio ao periélio é acelerado, mais acelerado e ainda mais acelerado. Quando ele faz aqui o caminho inverso, ele é retardado, certo? Menos acelerado e menos ainda acelerado. Ou seja, ele ganha aceleração
quando ele vai do afélio para o periélio, e ele perde quando ele vai do periélio para o afélio. Beleza, galera? Tranquilo? E aqui embaixo, né, as definições, né? O periélio e o afélio. Afélio seja o nome que atribuímos ao ponto que passa mais distante do Sol, e o periélio, o ponto mais próximo do Sol. Beleza, galera? Então, essa é a segunda lei, beleza? A segunda lei de Kepler, certo? Diz que o planeta, quando estiver perto do Sol, vai ser mais rápido, beleza? E quanto mais longe, mais lento. Ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Então, essa área 1 e essa área 2 gastando o mesmo tempo, beleza? É a segunda lei de Kepler, tranquilo? E a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, certo? Ou seja, período, galera, vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. Né? Período, lá da física mecânica, movimento circular uniforme, tá? Período, gente, vamos colocar aqui no cantinho aqui, ó. Certo? O que é o período, né? O período aqui, ó, é o tempo, ó. Tempo gasto por ciclo, ou seja, por volta completa em torno do Sol. Então aqui, ó, nós temos a definição de período. Tempo gasto por ciclo, beleza? Essa é a definição de período. Exemplo, eu estou com um planetinha aqui, ó, o tempo que ele leva para dar uma volta completa é o período. E aí, a lei fala o seguinte, a relação entre o quadrado do período de revolução, ou seja, de volta, e o cubo do raio médio da órbita é constante e igual para os diferentes planetas do sistema solar, certo? O que ele quis dizer, pessoal? Olha só, o quadrado do período e o cubo do raio. Então, olha aqui, ó. Ó, o quadrado do período, certo? Sobre o cubo do raio. T ao quadrado sobre R ao cubo, beleza? E isso, galera, é uma constante, certo? Para diferentes planetas ao redor do Sol. Então, eu tenho aqui o planeta 1, olha só. Eu tenho esse planetinha aqui, ó, 1, numa órbita menor, tá vendo aqui, ó? E eu tenho esse planetinha 2 numa órbita maior. Então, se eu pegar aqui, ó, T1 ao quadrado dividido pelo raio, né, 1 ao cubo, que é essa primeira parte aqui, vai ser igual ao período 2 ao quadrado sobre o raio 2 ao cubo. É uma constante, beleza? Então, aqui ele fala o seguinte, ó, sejam dois planetas quaisquer, 1 e 2, pertencentes ao mesmo sistema planetário, uma vez que o Sol é o centro aqui, certo? Se o planeta 1 possui raio médio de órbita, R1 e período T1, e o planeta 2 possui raio R2 e período T2, então, de acordo com a lei dos períodos, é válida essa relação. Então, essa relação aqui, galera, é uma constante, beleza? Isso aqui vai ser uma constante, ou seja, independente do planeta, certo? Essa relação é a mesma, beleza? Então, nós vimos aqui, ó, as três leis de Kepler, a primeira sendo a lei das órbitas, depois a lei das áreas e a lei dos períodos. Beleza, galera? Tranquilo? Essa última aqui, ó, tem uma aplicação maior em termos de cálculo, beleza? Então fique atento a essa relação matemática aqui, beleza? Vamos nós. Pessoal, uma coisa muito importante aqui, ó, certo? É a lei da gravitação universal, que também é conhecida como quarta lei de Newton, né? Lei da inércia é a primeira, nós temos a segunda lei, que é FR igual a MA, princípio fundamental, terceira lei, ação e reação, e a quarta lei de Newton, lei da gravitação universal, cuja expressão está aqui, ó. A força gravitacional é igual a G, que é uma constante, que multiplica a massa mzão, a massa mzinho, sobre a distância entre essas massas ao quadrado. Esse G, galera, sempre vale 6,67 vezes 10 a menos 11, beleza? Então temos aqui, ó, um exemplo, a massa mzão, a massa mzinho, esses corpos se atraem com uma força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá vendo aqui, ó? Só para deixar claro, aqui, ó, essa força é inversamente proporcional ao quadrado e diretamente proporcional ao produto das massas mzão e mzinho, beleza? Então essa é a lei da gravitação universal. Então essa força aqui, ó, gravitacional, de atração mútua, é a grande interação que mantém os corpos, né, os movimentos dos corpos e o equilíbrio no espaço. Por que a Lua não cai na Terra, por exemplo, né? Temos uma relação de forças aí entre a Lua, a Terra, o Sol e os demais planetas que mantêm o nosso sistema solar em equilíbrio. Belezinha? Tranquilo? E aí, pessoal, podemos ver aqui um esquema, né, em que nós temos o planeta Terra, mzão,
e um satélite, por exemplo, Mzinho, certo? Esse satélite está orbitando em torno da Terra aqui. Então, essa massa Mzinho e a massa Mzão se atraem de acordo com a lei da gravitação universal, beleza? Uma coisa importante aqui, gente, é a seguinte: movimentos orbitais ocorrem quando a força de gravitação, certo? A força de atração gravitacional atua como força resultante centrípeta. E aí ele mantém essa trajetória circular, ou seja, a força gravitacional é igual à força centrípeta. Nós já vimos, galera, a força centrípeta lá na dinâmica do movimento circular, lembra? Então temos aqui, ó, a formulazinha da lei da gravitação universal, G, Mzinho sobre D ao quadrado, igual à força centrípeta, M, V ao quadrado sobre o raio. Beleza? Essa é a ideia. E aí uma coisa importante, se você olhar o desenho aqui, ó, a distância D aqui, ó, da fórmula, entre a Terra e esse corpo, é de centro a centro, certo? Então é do centro da Terra até o centro do objeto. Aqui, ó, olha o centro aqui, tá vendo? Não é da superfície. Então, isso tudo aqui, o raio de órbita, ele é medido lá no centro da Terra até o objeto que está em órbita, ou planeta, beleza? Então, a distância, ó, entre o centro dos corpos, tá vendo aqui, ó, corresponde ao raio da órbita. Tranquilo, galera? Então, eu posso colocar aqui, em vez de D ao quadrado, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar R, ó, R ao quadrado. E aí, eu posso cortar aqui, ó, eu posso cortar Mzinho com Mzinho, esse R com esse quadrado, e aí chegamos na expressão de baixo aqui, ó, em que V ao quadrado é Gm sobre R. Essa, galera, é a expressão que permite calcular aqui, ó, certo? A velocidade orbital, beleza? Ó, a velocidade orbital. Repare que essa velocidade orbital não depende da massa Mzinho, apenas da massa Mzão do planeta, beleza? Então, aqui no caso, ó, salientamos que em gravitação universal todas as distâncias são sempre tomadas de centro a centro, beleza? Então, essa expressão aqui, ó, tirando o quadrado e passando a raiz, é a chamada velocidade orbital, ó. Exatamente essa expressão matemática é a velocidade orbital, beleza? A rapidez com que o objeto se desloca em sua órbita. Então, se eu quiser calcular a velocidade desse Mzinho, eu vou fazer o quê? Jogar na formulazinha, V igual a raiz de Gm sobre R, ou seja, a massa Mzinho não é levada em conta, apenas a massa do planeta Terra, beleza? E como é que eu sei disso? Estabelecendo uma relação aqui, ó, entre a força de atração gravitacional e a resultante centrípeta. Então a gravitacional está aqui, ó, e a centrípeta é essa aqui, ó. A gente vai igualar as duas e aí resolvendo aqui, né, chegamos nessa conclusão aqui, ó, da velocidade orbital, que é a mesma coisa dessa fórmula, né? Eu só tirei o quadrado e coloquei a raiz. Beleza, galera? Tranquilo? Então aqui nós temos a gravitação universal, lá em cima, né? Falamos aqui da gravitação universal e da relação dela com a força centrípeta para determinar o cálculo da velocidade orbital, V igual a raiz de Gm sobre R. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos nós. Ah, importante, né? Só retificando o que eu já falei com vocês, ó. É interessante perceber que essa expressão não depende da massa do corpo em movimento, beleza? Mas apenas da massa do corpo que serve como referência. Ou seja, a velocidade da Terra ao redor do Sol depende apenas da massa do Sol. Ou da Lua ao redor da Terra depende apenas da massa da Terra. Tranquilo, galera? Isso é importante, tá? Beleza? Show? Vamos nós. Meu povo, uma outra questão aqui é a seguinte, ó. Pera aí, cadê? A partir disso, nós podemos também estabelecer uma expressão para o período de revolução. Ou seja, o que é o período de revolução? Nós já vimos a definição lá no comecinho, né? Tempo necessário para a realização de uma volta completa, certo? Que é o ciclo de órbita. No caso da Terra seria o quê? 1 ano, beleza? Então, da onde vem a expressão? Pegamos a formulazinha aqui, ó. V igual a ΔS sobre ΔT, da física mecânica, da cinemática, ó. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, sendo que o ΔS, nesse caso, como é uma circunferência, vai ser 2πr, que é o comprimento dela, e o ΔT vai ser o período, né? Tempo gasto para dar uma volta, beleza?
Então, nós já vimos que a velocidade vai ser dada por raiz de gm sobre r, não é isso? Então, essa velocidade aqui, ó, é dada por essa expressão, a velocidade de órbita. Então, se eu igualar isso aqui, pessoal, com 2πr sobre t, eu chego na expressão que vai determinar o período de revolução do objeto, certo? Do corpo celeste. Ou seja, essa expressão aqui, ó, certo? T ao quadrado sobre r ao cubo, que vem lá da lei de Kepler, né? É igual a 4π ao quadrado sobre gm. Lembrando, gente, que essas relações aqui, ó, vieram daqui, né? Como é que nós fizemos aqui no caso? Como é que é a questão, como é que o livro trabalhou isso? Ele pegou essa expressão aqui, ó, deixa eu fazer aqui bonitinho. Ele pegou esse cara, elevou ao quadrado, pegou esse cara aqui, ó, e elevou ao quadrado para tirar a raiz. Então, 2πr ao quadrado ficou 4πr ao quadrado, beleza? O t ao quadrado ficou t ao quadrado, certo? E aqui ficou gm sobre r, beleza? Essa é a ideia aqui, certo? E aí, resolvendo essa bagaceira toda, chegamos aqui, ó, nessa relação matemática, tranquilo? Certo? Só você resolver aqui, ó, multiplicar r por r, né? Depois fazer o gm aqui, ó, passar para baixo, chegamos aqui nessa expressão. Então, essa expressão permite que você calcule o período de revolução de um planeta. Por exemplo, quanto tempo Mercúrio leva para dar uma volta em torno do Sol? É usar essa expressão aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Vamos nós, galera. E para fechar, o módulo 12, né, ele é bem curtinho, né? Campo gravitacional, ou seja, como é que você determina a aceleração da gravidade, G, certo? Gente, a aceleração da gravidade, a gravidade, galera, é uma força de campo, beleza? Então, ó, é um campo, que chamamos de campo. Campo gravitacional, região de influência daquela massa, beleza? Daquela massa que produz a gravidade, beleza? Então, de maneira geral, uma massa m aqui, ó, ela gera em um ponto P a uma distância de um campo gravitacional G. Então, a massa m está aqui, ó, certo? Um ponto P qualquer, ela vai gerar um campo gravitacional que vai atrair qualquer objeto colocado aqui, certo? Em direção ao planeta, certo? Lembrando que essa distância é de centro a centro. Então, galera, a expressão para calcular isso é exatamente essa expressão aqui, ó. A gravidade é gm sobre d ao quadrado. Então, se eu quiser calcular quanto vale a gravidade de um planeta, eu vou usar a formulazinha gm sobre d ao quadrado. Ou seja, esse d seria essa distância toda aqui, ó. Seria o raio, ó. Opa, deixa eu fazer direitinho aqui, peraí. Ó, seria o raio, que é essa distância aqui, mais essa distância aqui. Tudo isso aqui, chama de x, né? A distância d seria o raio mais x. Mas, em geral, você vai calcular a gravidade para a superfície do planeta. Então, nesse caso aqui, ó, você não colocaria d ao quadrado, seria apenas o raio. E aí, chegamos na outra expressão para o cálculo da superfície de um planeta. Olha aqui, ó, na superfície, galera, beleza? É só você colocar o raio ao quadrado, ou seja, gm sobre o raio ao quadrado vai determinar qual é a aceleração da gravidade naquele ponto ali. Na Terra, fazendo esse cálculo, nós chegamos à conclusão que vale aproximadamente, né, a nossa aceleração da gravidade, né? Vamos chamar aqui de G, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Galera, beleza? Nós vimos aqui, gente, então, toda a parte conceitual do módulo 12, né, que é a gravitação universal, que é dividida basicamente em dois blocos, né? As leis de Kepler, primeira, segunda e terceira lei, e a lei da gravitação universal e as suas consequências, né? Calcular a velocidade orbital, calcular o período de revolução de um planeta e a determinação da gravidade, do campo gravitacional, beleza? Na próxima aula, eu vou aplicar esses conceitos na prática, na resolução de questões. E aí vai ficar mais claro para vocês de que maneira isso se desenrola. Belezinha? Então, próxima aula, vamos resolver questões do livro a partir dessa aula de hoje, dessa aula conceitual. Tranquilo? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários pro prof ou manda uma mensagem via WhatsApp, beleza? Tamo junto, galera. Vamos que vamos.